Muito obrigada, senador Waldir Raupp, presidindo esta sessão do Senado Federal. Quero registrar a audiência pública conjunta realizada hoje na Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do ministro Ives Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e do Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Fleury. Foi uma audiência muito interessante, com a participação de senadores, representantes de entidades, discutindo amplamente o PLC 38, que trata da reforma trabalhista, que, no nosso entender, constitui um verdadeiro compêndio de precarização das relações de trabalho no país. O texto, em sua versão original, já representava perigo aos trabalhadores diante do desmonte da legislação trabalhista e da rede de proteção à classe trabalhadora do país. O texto substitutivo, que agora nós estamos examinando, consegue ampliar a perversidade prevista e representa um retrocesso ainda maior no que tange a direitos dos trabalhadores. Sua redação foi feita sob medida para demolir os direitos garantidos historicamente ao trabalhador brasileiro. Um exemplo claro disso, deste problema apontado, é dado pela nova redação que tenta impor ao artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, determina que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre uma série de temas. Seguem-se 15 incisos que cobrem questões tão amplas quanto jornada de trabalho, intervalo intrajornada no limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, plano de cargos, salários e funções, remuneração por produtividade. Até a troca de dias feriados está nesta lista. Verificamos que esse texto contém armadilhas. O novo caput do artigo determina a prevalência de acordo nesta série de temas, entre outros. Significa, é evidente, que qualquer dispositivo da lei trabalhista estará sujeito a essa prevalência, o que representa rasgar a legislação em geral e a CLT em particular. O que esse dispositivo mostra, como muitos outros contidos no projeto, é o esforço para precarizar as relações de trabalho no país. O projeto prevê a ampliação da terceirização de qualquer de suas atividades, inclusive na atividade principal. No mesmo sentido, cria um certo contrato de trabalho de jornada intermitente, que significa manter o trabalhador, o empregado, à mercê do patrão, trabalhando quando for conveniente para o empregador. Essa precarização do trabalho se mostra ainda ao se permitir a habitualidade na realização de horas extras. Enquanto isso, deixa de considerar o tempo de deslocamento para o pagamento de horas extras. Na prática, se o trabalhador precisar de 2 horas para chegar ao seu posto e outras 2 horas para voltar, isso será ignorado em sua remuneração. A erosão dos direitos dos assalariados está presente em praticamente todos os dispositivos desse projeto. Esse corte se justifica com a alegação de que assim se criariam empregos. Esta tem sido a justificativa recorrente. Desta forma, se criariam empregos. Os fatos mostram que esse argumento é falso. Por exemplo, o projeto permite reduzir o horário de almoço de 60 para 30 minutos, sob a alegação de que assim se reduziria a permanência do empregado no posto e estimularia a contratação de outros. Argumento falso. O período de almoço já foi de 2 horas e foi reduzido para 60 minutos atuais, sem que um só emprego fosse gerado com essa decisão. Pode parecer muita insistência no tema da precarização, mas observe-se que o texto dispensa a interveniência do sindicato para a homologação da rescisão do contrato de trabalho, ao mesmo tempo em que estabelece a rescisão contratual consensual e permite o acordo individual de trabalho. Com isso, o processo de demissão e de contratação fica sob controle absoluto do empregador. Trata-se de mais uma armadilha. Se a interveniência sindical e a prevalência do contrato individual, fica perfeitamente possível a demissão do empregado com registro em carteira
para, em seguida, recontratá-lo de forma terceirizada. A salvaguarda de 180 dias prevista neste sentido torna-se nula na prática, não tem importância nenhuma. Não posso, senhor presidente, concordar com uma reforma que coloca nos ombros do trabalhador brasileiro o peso da crise político-econômica e assim os torna alvo de medidas restritivas de direitos por esse governo ilegítimo. Devemos aproveitar, sim, esse momento de crise para não para cortar direitos, mas para valorizar o trabalho e o aumento de vagas de emprego com criação de oportunidade de avançar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico. Devemos, portanto, fazer justamente o contrário do que está proposto, do que prevê essa reforma trabalhista imposta de forma cruel e dura para o trabalhador brasileiro por este governo ilegítimo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.